Retomando então aqui o nosso estudo de hoje, nós vamos para o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, começando aqui o capítulo 19, o penúltimo capítulo dessa primeira parte, e nós falaremos aqui sobre alma e reencarnação. E teremos como itens aqui, depois da morte, conceito de inferno e sementes de destino, a princípio. Nós vamos aqui então desenvolvendo o nosso trabalho conforme formos avançando aqui no nosso estudo. Saindo então de todos aqueles capítulos mais técnicos, daqueles capítulos mais científicos, agora nós entramos num conceito que é bastante doutrinário, porque falaremos sobre o retorno ao mundo espiritual, o encontro do espírito consigo mesmo, ou o reencontro consigo mesmo, após a desencarnação, e veremos aqui, de uma forma mais condensada, de uma forma mais objetiva, tudo aquilo que André Luiz e outros espíritos trazem para nós, trouxeram para nós, através dos seus relatos, através das suas próprias experiências, como foi chegar no plano espiritual. Esse momento capital, esse momento tão importante do espírito, deixando para trás a sua história do mundo terreno e retomando a sua história, a sua vida no mundo espiritual. Então, alma e reencarnação. Então, naturalmente, para falarmos de reencarnação, nós temos que primeiro falar de desencarnação, nesse caso aqui, porque nós veremos então cada espírito retornando ao mundo espiritual, passando por todo aquele processo de adaptação, de desenvolvimento, de aprendizado, e depois então ele faz um novo planejamento para retornar aqui ao mundo material, para dar continuidade na sua evolução, a partir de novas provas, novas expiações, novos ambientes, novas experiências, enfim, que vai ajudá-lo então no seu desenvolvimento. Então nós veremos aqui que André Luiz ele traz de uma forma bem clara, bem precisa mesmo, tudo aquilo que nós estudamos ao longo desse nosso ciclo, dos livros anteriores dele, por exemplo, em que nós vimos ali personagens, circunstâncias, várias outras histórias envolvendo ali todos esses temas, e aqui nós veremos de uma forma precisa. Então vamos lá. Depois da morte. Efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada minucioso processo de purgação, tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento, e apenas depois disso consegue elevar-se a esferas de reconforto e reeducação. Nesse primeiro parágrafo, palavras práticas que nós temos aqui se torna produtivo conforme o arrependimento. Então, através dessas duas palavras, nós conseguimos aqui ter um entendimento claro. Quanto menos proveitosa for a existência do espírito e esse momento de reflexão, esse momento de readaptação ao plano espiritual, quanto mais produtivo se torna, essa produtividade depende então do espírito realmente se conscientizar dos seus erros, se conscientizar das suas escolhas, daquelas que foram equivocadas, daquelas que foram certas, daquelas que foram, que contribuíram de alguma forma para a sua felicidade, ou para a sua infelicidade. Se o espírito tem consciência disso, rapidamente então ele tem a oportunidade de rever toda a sua trajetória e já replanejar o seu futuro. Então nós vemos aqui que é uma relação direta, que uma relação diretamente proporcional. Mais arrependimento, mais produtivo, menos arrependimento, menos produtivo. Porque esse menor arrependimento denota, na verdade, esse endurecimento do espírito, vinculado ali, preso às suas escolhas, acreditando que essa felicidade, nós vimos então aquela expressão que eu trouxe para vocês outra vez de um filme que eu estava assistindo, que dizia que o homem não escolhe a maldade por ser mau, ele escolhe por confundi-la com a felicidade. E muitos de nós nos confundimos com essa felicidade, acreditando que as nossas escolhas egoístas,
as nossas escolhas orgulhosas, vão trazer para nós uma certa satisfação que nós interpretamos como felicidade. Quando nós começamos a nos conscientizar desses valores que nós precisamos desenvolver, nós veremos que existe uma real incompatibilidade entre a verdadeira felicidade e o individualismo que cada indivíduo vivencia, que cada um de nós vivencia. Bom dia, Chaconete, bom dia, Dídima, bom dia, embaixador. Se a moléstia experimentada na veste somática, no corpo físico, ele quis dizer, foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alteraram sensações e refundiram ideias. Então, uma moléstia experimentada no corpo físico. Então, uma limitação que nós vivenciamos na nossa existência. Se ela foi longa e difícil, mas foi bem aproveitada, abençoadas depurações terão sido feitas. Porque a gente lembra, né, que o processo de reencarnação, na verdade, ele é um processo de depuração. Nós vamos então aqui purificando a nossa consciência, purificando, consequentemente, o nosso corpo perispiritual, através dessas experiências que, quando dolorosas e bem aproveitadas, fazem, né, com que nós tenhamos ali a nossa consciência cada vez mais desperta e tenhamos cada vez mais clareza naquilo que nós vivenciamos. Aí nós pensamos, né, muito bem, né, se ela foi bem aproveitada, deu tudo certo, o espírito teve ali o autoexame, buscando aquele autoconhecimento, percebendo que essas limitações trouxeram para ele experiências importantes, porque fizeram com que ele visse um outro lado de sua própria personalidade, que foi ali restrita, que foi ali limitada, exatamente para que ele pudesse desenvolver novas potencialidades até então adormecidas, ou muitas vezes até esquecidas. Então, nesse caso, quando bem experimentado. O soldado colocou: a felicidade nem sempre está ligada a um grau evolutivo, pois às vezes ela vem acompanhada de satisfação e apego aos materiais. Né? E, na verdade, a gente coloca que aqueles três conceitos que eu sempre trago para vocês, né, soldado? O amor, a caridade e a felicidade. São três conceitos que nós ainda não conseguimos entender o seu real sentido. O nosso amor, ele é individualista, ele é egoísta, ele é tendencioso. A nossa felicidade, ela é confundida com prazer, com satisfação. E a caridade para nós é uma forma de nós pagarmos nossos débitos ou trabalharmos a nossa autopromoção. Então a verdadeira felicidade, ela não só nem sempre está, ela nunca está ligada ao individualismo, porque a verdadeira felicidade depende realmente da evolução do espírito. Agora, quando nós confundimos essa felicidade com essa satisfação momentânea aqui do nosso mundo material, por exemplo, né, eu me torno o homem mais feliz do mundo se eu ganhar na loteria. Quer dizer que se eu não ganhar na loteria, eu serei o homem mais infeliz do mundo, eu perderei tudo, perdendo tudo serei o homem mais infeliz. Eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu moro em tal lugar, eu sou o homem mais feliz do mundo porque eu tenho aquela pessoa do meu lado. Na verdade, isso não é felicidade. Na verdade, a felicidade, ela vai se construindo gradualmente. Primeiro extraindo aquilo que existe de melhor aqui do nosso mundo, para somente depois, quando alcançarmos esferas mais elevadas, nós conseguirmos a felicidade em graus mais elevados. Fazendo uma comparação bastante simples, mas que dá para ilustrar essa nossa ideia, pensar na educação como a felicidade como educação acadêmica. Você começa a felicidade primeiro lá no ensino fundamental, naquele ensino onde você aprende as primeiras letras, os primeiros cálculos, depois ela vai evoluindo até que você chega na felicidade do grau mais elevado da sua vida acadêmica. Então você precisa passar por várias experiências, por várias etapas, por estudos, por provas, por conquistas, que você vai conquistando ano a ano na sua vida acadêmica. E aqui nesse caso a gente vai conquistando então a nossa felicidade, existência após existência. Para uns, acabam se tornando repetentes, tem que viver de uma forma dolorosa essa revisão daquilo que ele acreditava ser a felicidade. Outras vezes ele vai conseguir avançar de um modo mais objetivo porque ele conseguiu encontrar aquele caminho para a real felicidade. Então a felicidade não é deste mundo, como lembra Jesus, né? Mas eu sempre gosto de lembrar que é aqui que ela começa a ser construída.
Então, os primeiros tijolos a gente já vem colocando há algum tempo. Mas a construção efetiva mesmo vai acontecer quando nós despertarmos a nossa consciência e trabalharmos efetivamente para a conquista da felicidade. E aí vai depender de renúncia, de trabalho, de autoconhecimento, de vários outros elementos que vão fazendo com que nós nos universalizamos cada vez mais, em vez de nos mantermos individuais, como nós somos hoje. Né? A felicidade, a Angelina colocou, a felicidade é um ato de amor que se inicia na alma. Né? Então é um trabalho profundo, é um trabalho de dentro para fora, não é um trabalho de fora para dentro. E esse de fora para dentro significa exatamente isso que nós vivenciamos hoje. Nós acreditamos que tudo aquilo que existe à nossa volta vai nos proporcionar felicidade. Então, aquilo que eu tenho, aquele que está do meu lado, o lugar onde eu me encontro, e nós não entendemos que a felicidade ela começa de dentro para fora. É um trabalho interior que ela depois se exterioriza a partir das nossas ações, das nossas ideias, das nossas escolhas. O soldado lembrou, se estabelecemos como objetivo o dinheiro, nos limitamos a essa condição material, quando podemos ser felizes com tão pouco, à medida de nossas necessidades. Né? Pois é, aí vem a ideia do apego e do desapego, né? Do essencial e do supérfluo, que a gente sempre estuda, e que Kardec muito bem abordou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A Sonja colocou para nós, né, fizeram uma pesquisa onde entrevistaram alguns ganhadores de prêmios no exterior. A conclusão que chegaram aqui, que quem se sentia feliz antes do prêmio, continuou feliz e o inverso também ocorreu. Ou seja, quem se sentia infeliz antes de ser ganhador, continuou passando um primeiro momento se sentindo infeliz. E de fato é assim, né? E muitas vezes nessa condição de prêmio, de grandes somas, de herança, na verdade acaba sendo exatamente ali o motivo da sua queda maior. Porque aí então ele se isola cada vez mais, ele se frustra cada vez mais, ele se machuca e machuca cada vez mais. Então a felicidade é realmente um estado de espírito. E aquele que é feliz, ele sabe utilizar esse recurso para impulsionar cada vez mais essa sua felicidade. Atender às necessidades do mundo material e as do espírito, né? Como falam, mente sã, corpo são. Né? Então manter esse equilíbrio é o objetivo. Equilibrarmos exatamente as necessidades do mundo material com as necessidades do mundo espiritual. E nós tivemos ali exemplos, né, no nosso mundo. Isso não quer dizer, lembrando sempre, hein, que quando um espírito nasce, por exemplo, numa condição de humildade, não significa que ele é o espírito elevado. Muitas vezes nós temos um espírito que traz a felicidade, que traz a competência e vem com uma missão, que se encontra num ambiente onde os recursos que tem à sua disposição vai ser aplicado exatamente para promover a felicidade dos outros. Então a gente pensa, uma pessoa que tem posses é uma pessoa infeliz, e aquele que não tem posses é uma pessoa feliz. Pelo contrário, muitas vezes aquele que não tem posse não tem exatamente pelo egoísmo, e aquele que tem posse é pelo merecimento e pelo trabalho e pela missão que ele pode realizar. Então nós não podemos julgar a felicidade de alguém por aquilo que existe no seu exterior pela sua aparência. É pela forma como ele vivencia a sua experiência que vai mostrar o seu estado de felicidade, mesmo que seja um estado de felicidade sendo construído a partir desse processo doloroso de depuração. Dinheiro serve para comprar coisas, somente isso, né? Ao cultivar o amor, o espírito poderá ser feliz ao equilibrar tudo. E aí, se você tem amor e você tem os recursos, você aplica isso de fato como forma de promover esse sentimento dentro de si mesmo. Avançando. Então nós falamos aqui que, se nesse caso a moléstia experimentada, se ela foi suportada com paciência, alteram as sensações e refundiram as ideias. Alteraram, né, nesse caso, as sensações e refundiram as ideias. Então ele conseguiu se transformar a partir dessas experiências. Mas a pergunta é, e se não deu certo? E se ele não conseguiu aproveitar essa experiência? Vem aqui para nós o próximo parágrafo explicando André Luiz. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, por recalcados na consciência, a aflorarem todos eles através de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Então, nesse caso, nós vemos aqui, né, que agravam esses remorsos,
porque eles ficam ali gravados na consciência do indivíduo, fazendo com que ele reviva aquilo, com que essas mesmas ideias desequilibradas, ou de sofrimento, ou de revolta que ele teve, criasse à sua volta um ambiente onde ele continuaria alimentando esse mesmo sentimento. E aí então André Luiz traz para nós aqui vários exemplos daqueles, né, porque a gente pode colocar, nós temos aqueles que estão numa condição melhor, aqueles que estão numa condição mediana, são espíritos ainda tateando, espíritos experimentando o certo e o errado, né? E temos aqueles que infelizmente já estão numa condição difícil, numa condição de sofrimento. E aqui André Luiz ele traz uma relação para nós de vários tipos de indivíduos que viveram de uma forma absolutamente equivocadas as suas existências aqui no mundo material, trazendo as suas consequências. Então ele diz assim para nós, só para lembrarmos anteriormente nesse parágrafo, né? Se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, aqui durante a vida física, essa operação de transformação, de modificação, de sublimação dos seus valores, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo, porque recalcados na consciência, a aflorarem todos eles, através de reflexão, renovando as imagens. Criminosos, que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custa dos próprios pensamentos desgovernados. Então, esses são os criminosos que não conseguiram, né, se ajustarem perante o tribunal da própria consciência, criaram, então, plasmaram em torno de si essas cenas degradantes. Para nós é muito difícil trazer uma comparação com aquilo que se vive no plano espiritual. Aquele espírito que cria em torno de si mesmo, ele plasma em torno de si esse novo ambiente, essa nova realidade, que na verdade não é nova, é a realidade que já existe dentro de si mesmo, porque nós não conseguimos compreender com clareza de que forma que o espírito cria em torno de si esse novo ambiente, de que forma que ele se isola das comunidades, de que forma que ele fica preso nesse círculo. Como aconteceu, nós vimos recentemente a história de um danado lá na Revista Espírita, aquele espírito então que ficou preso dentro daquela residência onde ele cometeu o assassinato, e ele ficou durante mais de 2 séculos revivendo aquele cenário. E ele não podia sair dali. Quando ele saía, ele caía na escuridão. Então, é claro que nós entendemos a explicação que foi dada, mas nós não conseguimos criar isso, trazer isso para a nossa realidade, porque nós não temos nada semelhante a isso aqui. O mais próximo, talvez, seria como se nós estivéssemos acordados, mas vivendo uma alucinação, um pesadelo contínuo, em que nós perdemos completamente a consciência do que existe à nossa volta. E a única realidade é aquele pesadelo incessante que vai se repetindo. Mas lá diz que eles plasmam em torno de si essas cenas degradantes. Como seria plasmar? Como seria criar isso tudo? Então nós não conseguimos trazer isso para essa realidade nossa. Mas a gente consegue fazer essas pequenas comparações para facilitar o entendimento. Imagina um espírito, então, como André Luiz relatava, por exemplo, lá no primeiro capítulo de Nosso Lar, quando ele viveu aquele período naquela região umbralina, ou mesmo Camilo Cândido Botelho, também no primeiro capítulo de Memórias de um Suicida, em que eles relatavam como eram aqueles ambientes onde eles estavam, as pessoas que estavam ali próximas. Então, relatava, por exemplo, André Luiz, que passava um louco alucinado, correndo no meio do nada, indo para o nada, vindo do nada e indo para o nada. Completamente alucinado. No mesma coisa, Camilo também falava que pessoas que saíam ali todas estrupiadas, ensanguentadas, feridas, trazendo aqui os reflexos das lesões que provocavam em seus corpos, e eles também se arrastavam, gritavam, gemiam, ou seja, eles estavam ali acordados, mas ao mesmo tempo eles estavam fora daquela realidade. Então eles criavam, então eles viam essas imagens, eles renovavam aqueles mesmos sentimentos de dor, de sofrimento. Eles procuravam fugir da consciência, fugir das próprias dores. Então era uma coisa que acontecia
dentro deles e ao mesmo tempo fora deles, porque eles começavam então as suas mentes entrando em sintonia com outras mentes. E André Luiz vai explicar um pouquinho mais para nós sobre isso daqui a pouquinho. A Angelina colocou: achei edificante a atitude do candidato que ficou no segundo lugar aí em São Paulo, né? Ligou parabenizando que foi eleito. Né? Eu pensava bastante sobre isso, Angelina. Esse processo político, eleitoral que nós temos aqui no nosso país, e na verdade no mundo todo, é um processo de inimizades, né? Um processo de oposições, mas é uma oposição destrutiva. E quando a gente vê esses pequenos gestos de respeito, de cordialidade, a gente começa a ter esperança de que as coisas vão mudar. Né? Então a gente percebe que no ambiente político isso acontece da mesma forma que poderia acontecer no nosso ambiente social, onde você tem um respeito no trânsito, um respeito por um funcionário que te atende, um respeito dentro do próprio lar. Então quando você começa a sair da animalidade e começa a cultivar a fraternidade, nós percebemos então que esse é o caminho. Mas esse caminho precisa ser um caminho sólido, não um caminho temporário. Nós vimos essa manifestação hoje. Vamos esperar que as próximas manifestações também sejam assim. Né? Em qualquer ambiente que for. Então a cordialidade, a fraternidade, o respeito, o amor ao próximo, né? como lembra Kardec, né? Falando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, amai aos vossos inimigos. Aquele capítulo é bastante emblemático para nós, porque a gente sempre pensa, né, como é que eu vou amar alguém que eu não gosto? Né, o amor ele se manifesta de várias formas. O amor ele se manifesta por aqueles com quem você tem intimidade, aqueles com quem você tem afinidade, mas você tem o amor respeito, o amor consideração, o amor caridade, mesmo por aqueles que você não conhece. Então são esses sentimentos que vão gradualmente aflorando dentro de nós, e nós temos que observar isso e trabalhar intensivamente para que isso se torne uma realidade para nós. Pois é, a nossa sociedade precisa passar por um processo longo ainda de depuração. Sociedade planetária como um todo. Nós vemos em vários países também esse período em que existe ali agressões mútuas em busca de um poder, de uma satisfação coletiva, mas ao mesmo tempo egoísta. Então tudo isso vai se mudando conforme exatamente nesse processo. Quantos desses que brigaram pelo poder, que levaram ali a perturbação para as pessoas, voltam para o mundo espiritual, fazendo uma conexão com esse tema que nós estamos trabalhando, e lá no plano espiritual ele começa a ouvir os próprios discursos, ver o resultado das suas ações. E isso traz para ele uma grande perturbação, porque ele não consegue fugir disso. Porque ao mesmo tempo em que ele vê tudo isso acontecendo, ele começa a ver também os seus acusadores. Porque pensemos no que aconteceu com André Luiz, né, quando ele trouxe para nós o seu relato. No plano espiritual, ele se via como injustiçado. Porque a vida que ele levava era uma vida que todo mundo levava. Ele tinha ali uma condição social mediana na sociedade, ele tinha uma posição de destaque pela profissão que ele exercia, ele era uma pessoa que gostava ali dos bons prazeres da vida e tudo mais. Quando ele desencarnou, a consciência dele não disse que ele estava errado. Ele ouvia pessoas acusando ele que ele estava errado, dizendo que ele era um suicida, que ele tinha feito isso, que ele tinha feito aquilo. E essas ideias acusadoras ou acusatórias martelaram tanto na mente dele que ele então reconheceu que ele era culpado. Quando nós vemos esses espíritos então retornando ao plano espiritual, não pensemos que o fato deles se transferirem para o novo ambiente, eles terão uma mudança imediata de atitude ou de ideias sobre si mesmos. Muitas vezes, né, como a André Luiz vai lembrar para nós aqui, você cai num ambiente onde você vai encontrar indivíduos como você, e vai ser através dessa violência trocada, permutada entre os indivíduos, que você vai se conhecer. Porque sozinho você vai dizer, não, mas eu não estou errado. Tudo que eu fiz estava certo, eu não me vejo culpado de nada. Até que alguém faça uma mesma coisa com você e te acuse. Aí você vai dizer, bom, se eu era desse jeito, e ele está dizendo que eu fiz tudo isso, então eu tenho coisa errada. Aí ele começa, então, a consciência a despertar. Então, é esse processo de idas e vindas ao plano espiritual, e nesse intervalo, principalmente, de chegada ao plano espiritual, em que o espírito vai se adaptando, vai se conhecendo, e começa a passar por esses ajustes, é o que vai despertar a nossa consciência. Né?
Então ele diz assim para nós do criminoso, como nós vimos, né? Então esses criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmo as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as à custas dos próprios pensamentos desgovernados. Então é aquele pesadelo contínuo que o indivíduo vivencia, vendo e revendo durante períodos que são imprevistos, cada espírito vivencia as suas experiências de acordo com o seu endurecimento, até que ele então se desgaste. Quando ele chega no fundo do poço, ele fala, eu não aguento mais e eu realmente fiz tudo isso. Caluniadores que aniquilaram a felicidade alheia vivem pesadelos espantosos, regravando nas telas da memória os padecimentos das vítimas, como no dia em que as fizeram descer para o abismo da angústia, algemados ao pelourinho de obsidentes recordações. Então esses caluniadores, né, aqueles que levam a mentira, aquele que leva a falsidade para poder destruir a felicidade alheia, imagina que você fez alguma coisa, mas você não se preocupou com o resultado, porque o seu objetivo foi alcançado. E nesse caso, como é colocado para nós aqui, ele vai ver nessas telas da memória o momento em que as pessoas sofreram o impacto, sofreram a queda daquela calúnia. E a gente lembra, né, que no Memórias no Céu e o Inferno, diz para nós assim que um dos piores dramas que os espíritos vivenciam é serem ali constantemente observados pelos olhos de suas vítimas. Então ele vai ver e rever isso tudo, ele vai ouvir os gemidos, ouvir os gritos, porque ele causou tudo isso. Quer dizer, a gente está criando aqui uma fantasia como se fosse um filme que nós estivéssemos criando. E esse filme vai ali receber a assinatura da nossa autoria. Ou seja, eu estou passando para vocês aquilo que eu imagino que o Espírito passa. E cada um de nós, cada um de vocês também, terão na mente de vocês uma ideia de como esse sofrimento vai se desenrolar. Mas mesmo que nós utilizemos a nossa criatividade mais intensa, a gente não vai chegar nem perto do que é o Espírito vivenciar isso. Porque se nós temos os nossos pesadelos durante o sono, e nós acordamos rapidamente quando esse pesadelo chega num grau que começa a nos incomodar, imagina um espírito viver esse pesadelo constantemente durante esses períodos incontáveis, vendo e revendo aquelas cenas que eles mesmos causaram. Continua André Luiz. Tiranetes diversos, tiranos, né? Volvem a sentir nos tecidos da própria alma os golpes que desferiram nos outros. E aí então, quantos tiranos e tiranetes nós temos, não apenas governantes, mas muitas vezes tiranos dentro dos próprios lares, tiranos dentro das empresas, tiranos dentro de um ambiente de convivência social, em que você impõe ali o seu suposto poder, fazendo com que os outros sofram, e nesse caso, estando num ambiente com outros tiranos, nós veremos uma guerra. E aí então, né, sentindo na própria pele aquilo que foi provocado. E viciados de toda sorte, quais os dipsônamos, esses dipsômanos são na verdade aqui os alcoólatras, né? E os morfinômanos são aqueles dependentes químicos, né? Nesse caso aqui de morfina, por exemplo, né? Mas de qualquer forma dependentes químicos. Os viciados de toda sorte, quais os dipsômanos e os morfinômanos, experimentam agoniada insatisfação, qual ocorre também aos desequilibrados do sexo, que acumulam na organização psicossomática as cargas magnéticas do instinto em desvario, pelas quais se localizam em plena alienação. Então vemos ali aqueles espíritos então em busca daquele objeto da sua satisfação, seja uma substância, seja um ambiente, seja um comportamento, seja lá como for. E esse espírito, então, no plano espiritual, vive dessa forma alucinada, muitas vezes com a mente conectada com encarnados. E é aí que nós encontramos, então, aqueles espíritos que exercem uma influência espiritual ou mesmo entrando no processo de obsessão. E aí a gente lembra, né, que esse processo de obsessão não é aquela obsessão que você quer
está obcecado pelo indivíduo, como é no caso de uma vingança, por exemplo, como a gente vê em muitas relações, mas ele está obcecado pela sensação que aquele indivíduo pode provocar. E aí então, se esse indivíduo sai ali do seu caminho, ele busca outro, e ele busca outro, busca outro, busca outro, incessantemente. Não dá para a gente imaginar, né, Cindizinha, porque mesmo que a gente tente, só vivenciando isso na prática, não dá para a gente ter ideia do que é exatamente viver isso. E depois ele coloca: as vítimas do remorso padecem, assim, por tempo correspondente às necessidades de reajuste. Larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. E aí vai dizendo então que o tempo é muito relativo. De repente a gente já vivenciou. A gente está aqui agora exatamente para fazer a coisa direito. Né, para fazer a coisa direita, né? Mesmo que seja ali né, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, mas pelo menos a gente está agora com a consciência mais desperta. Pode ser essa a primeira encarnação nossa, onde nós estamos agora agindo de um modo mais equilibrado. De repente a última encarnação foi para nós tormentosa. Então, felizmente, com o esquecimento do passado, porque esse é um detalhe que a gente nunca lembra, né? A gente só acha que o esquecimento do passado diz respeito à nossa existência anterior, e não aquele período que nós vivemos no plano espiritual, que pode ter sido muito pior. Então nós nos lembramos, então nós temos oportunidade de agora começar a agir de um modo mais correto, de um modo mais objetivo, visando realmente o nosso crescimento. Mas aqueles que estão padecendo esse remorso, porque o remorso, a gente lembra, né? Primeiro vem o arrependimento, depois vem a expiação e depois a reparação. Mas antes do espírito dar esse primeiro passo, nós estudamos isso lá no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, naquela felicidade terrena, né? Quando nós falamos sobre esse assunto, né, foi possível aqui a gente fazer uma série de análises sobre essa situação, porque o espírito, para chegar no grau de arrependimento, antes disso, seria mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, fazendo também aqui uma analogia para ilustrar aqui esse pensamento, imaginemos que o mundo antigo, o homem, o Homo sapiens, né, ele começou a partir de 200 mil anos. E a partir dali, depois de um longo período, ele começou a fazer escrita e tudo mais. Vamos pensar que nessa condição, ele mostra o arrependimento. Só que antes dele mostrar o arrependimento, nós tivemos milhões de anos antes em que esse princípio inteligente passou a se desenvolver. Então, muitas vezes, a gente vê o espírito arrependido, lembrando que André Luiz, por exemplo, demorou 8 anos para sair daquela condição. Então ele ficou durante 8 anos sofrendo, sofrendo, sofrendo. Aí quando ele se arrependeu e foi socorrido, a gente acha que, bom, foi rápido. E a gente se esquece do tempo que ele ficou. Estudando Entre a Terra e o Céu que nós vimos ali, né, espíritos naquele ambiente do plano espiritual, muitas vezes espíritos seculares naquele lugar. Completamente perturbados, com a consciência completamente deformada, perispiritualmente absolutamente deformados também, e não se arrependeram. São espíritos ali endurecidos, espíritos que ainda estão naquela condição ainda de inferioridade moral, de endurecimento no caráter, e somente depois de um longo período eles se transformam. Já outros, que André Luiz coloca para nós, não trazendo esse terrorismo espiritual, mas ele diz que cada espírito tem o tempo correspondente às necessidades de reajuste. E aí então o espírito desencarna, passa por aquele período rápido, a consciência desperta e ele fala, opa, já é hora de eu começar a me modificar. Então cada espírito leva a sua própria história, cada um de nós terá a sua própria história. Cada um de nós vai construir o próprio caminho a partir do momento em que nós resistirmos ou aceitarmos essa mudança. Lembrem daquela frase, aquele pensamento que eu sempre uso. O destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Se nós negamos esse nosso destino, que é sermos felizes, nós seremos arrastados. E esse arrastamento pode durar um tempo inimaginável para nós. E com tormentos e sofrimentos também inimagináveis. Mas se nós aceitamos esse processo de crescimento e nos esforçamos para
para essas mudanças necessárias, nós seremos simplesmente conduzidos para esse caminho. Tudo é relativo a cada indivíduo, cada consciência é um universo particular, e cada consciência terá ali suas próprias experiências. Próximo item, conceito de inferno. O inferno das várias religiões, nesse aspecto, existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito. Assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. Então, esse retortas, né? Lembra, retorta ele é uma peça da parte de vitrais da química que faz a destilação. Então você coloca ali uma substância, ferve essa substância, o vapor sobe por um tubo de vidro, passa por uma curva e começa então ali a pingar de uma forma mais depurada. Esse foi o exemplo que André Luiz colocou para nós. Que nesse caso, esse inferno moral que nós vivenciamos, que pode ser como uma penitenciária ou um hospital, que é levantado aqui no nosso planeta, né, isso serve exatamente como esse depurador, que permite a recuperação e o auxílio. Primeiro a penitenciária, que é aquela parte mais dolorosa. Depois vem o hospital, que é onde ali nós recebemos a contribuição para o nosso auxílio. Então o inferno, dentro dessas várias religiões, que é tido como um ambiente geográfico, nós entendemos como um ambiente moral. E nós já vimos tanto, né? O céu e o inferno se encontram dentro de nós. E para esses espíritos culpados, esse inferno está instalado dentro de si mesmos. Também inferno com tempo delimitado, para cada espírito, de acordo com a sua necessidade, que vai permitir que ele tenha consciência de si mesmo, tenha consciência de seus atos e tenha oportunidade de mudança. Se ele mudar, esse inferno vai naturalmente, gradualmente desaparecendo. Lembrando que ele não sai de uma hora para outra. Nós nos lembramos de André Luiz também em Nosso Lar, que mesmo depois de estando lá na colônia, ele lembrava da família e começou a sofrer com tudo isso, rapidamente aquele sentimento voltou a aflorar dentro dele. Mas ele conseguiu também rapidamente retomar o equilíbrio, porque ele já tinha consciência do que ele precisava fazer e da sua própria realidade, que a família não lhe pertence, que aquela esposa não é dele. Aliás, uma expressão horrível que eu acho é quando fala minha mulher, né? Ou seja, não é minha esposa, né? Essa ideia de minha mulher é algo tão possessivo, tão cultural aqui na nossa sociedade, mas exatamente isso. André Luiz dizia, a minha mulher está lá embaixo, então eu vou pegar a minha mulher. E na verdade ele apenas tinha uma esposa, que no momento da desencarnação, cada um seguia o seu próprio caminho. Pois é, e é tão comum, e a gente vê isso na televisão. Não, porque eu saí com a minha mulher. A mulher não fala meu homem, porque isso é vulgar, mas o homem fala minha mulher. Mas vamos lá, né? Isso é só uma questão, só uma observação que me veio agora, por causa de André Luiz, né? Mas enfim, nós percebemos isso, né? Que essa mudança vai acontecendo gradualmente, que mesmo o espírito, sendo socorrido, e a gente viu isso também de uma forma muito mais clara lá no Hospital Maria de Nazaré, onde o Camilo estava internado, que ali as placas, né, que eles diziam nas paredes da enfermaria era para manter o silêncio. Quando eles começavam com aquela conversação e começava ali, né, a desfiar aquele rosário de sofrimentos, cada um contando a sua desgraça e tudo mais, aquela vibração se tornou de tal forma perturbadora que todos eles começaram a sofrer. Então, quer dizer, o fato de você estar recolhido num local não quer dizer que o inferno deixou de existir. Porque o inferno ele vai sendo transformado conforme a consciência vai se transformando. E um desses processos principais é exatamente o auto-perdão. Continua André Luiz. Então, o inferno das várias religiões. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo como que reúne em si os órgãos de repressão e de cura. Então, esses órgãos de repressão significa você estar num ambiente no plano espiritual, vinculado com outras mentes em perturbação, fazendo com que você sofra aquilo que você fez sofrer. É a repercussão das suas próprias ações.
mas também tem órgãos de cura, quando o espírito então se torna flexível a esse auxílio. Primeiro vem a repressão, depois vem a cura. Porquanto as consciências empedernidas, ou seja, petrificadas, endurecidas, aí se congregam as consciências enfermas na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando os semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se desmanda. Então, aquilo que eu comentei com vocês há pouco, o espírito endurecido ele vai estar no local com outros espíritos, muitas vezes pior do que ele. E aí, então, André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, perguntava, mas por que esses espíritos têm que estar assim? Por que é permitido isso? Tanto o nosso lar foi feito assim, como também lá no Céu Azul que nós estudamos, Lembrando que o Céu Azul é aquele livro mais que tem ali personagens adolescentes com o mesmo tipo de situação do nosso lar. Nosso lar era um homem maduro, um médico que desencarnou, que tinha família. O Céu Azul era um jovem que desencarnou e encontrou no plano espiritual uma colônia. Só que nesse caso não passou por esse sofrimento. O jovem teve um câncer no joelho, esse câncer acabou evoluindo e ele desencarnou. E ele foi acolhido numa colônia de jovens no plano espiritual e ali ele observou alguns trabalhos, algumas missões, algumas tarefas que se desenvolvia naquele local. E ali então ele também teve contato, assim como aconteceu em Libertação, onde Gregório, que era ali o dirigente de uma comunidade no plano espiritual mais denso, e foi perguntado, mas por que Deus permite que um espírito tão perverso como esse controle tantos outros espíritos ali que ficam sob seu jugo? E aí foi colocado exatamente, aqueles espíritos estão ali porque eles querem. Porque quando eles mudarem suas atitudes, eles não estarão mais lá. E esses ambientes existem exatamente para que... É aquela história, do água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Um espírito endurecido, para quebrar essa resistência, ele precisará passar também por essa fieira de sofrimento. Ele vai ter que passar por aquele cadinho, O cadinho é aquele pote, onde o ouro é derretido, que você coloca um maçarico ali e vai depurando aquele ouro. Ou então esmeril, onde você vai ali passando o metal, passando a pedra preciosa, tirando, raspando aquelas lascas dela. Então, quando foi perguntado, mas por que Deus permite que existam lugares assim, que existam pessoas assim? Exatamente porque, como André Luiz coloca para nós, que esses espíritos, então, porquanto as consciências empedernidas, aí se congregam as consciências enfermas, na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faina destruidora em que se demanda. Então, é o mal através do mal, ou seja, combate-se o mal através do mal. E você potencializa o bem através do bem. Assim dizia, colocou aí, esse tempo em que a gente fica sob esse cadinho depende da nossa rebeldia ou da nossa aceitação, sim, exatamente o que foi colocado aqui no parágrafo anterior. Voltando aqui um pouquinho para a gente poder recuperar o que André Luiz colocou para nós, ele diz assim, no último parágrafo desse outro item: as vítimas do remorso padecem assim por tempo correspondente às necessidades de reajuste, larga internação em zonas compatíveis com o estado espiritual que demonstram. Então esse que demonstram é o que demonstra naquele momento, quando ele demonstra com a transformação, quando ele começa a se tornar mais flexível, mais manso, mais reflexivo sobre aquilo que ele viveu. Quando ele começa a mostrar isso, essa demonstração já o coloca numa vibração diferente. Então tudo depende da resistência que o espírito tem. E olha que pelo que nós lemos nesses relatos tantos que são trazidos para nós encontramos espíritos, muitas vezes milenares, resistindo a essas mudanças. Eles não aceitam, eles se rebelam, eles se acham injustiçados, e eles continuam resistindo, resistindo, resistindo,
Um espírito desse só se transformará quando ele encontrar uma força oposta que vai fazer com que ele sinta na pele aquilo que ele provoca. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos. Então, essas inteligências perversas, como foi o caso de Gregório lá no Libertação, ele se torna, na verdade, embora ele acredite que ele é o dominante, né, o espírito alfa daquele lugar tão perverso, de tanto sofrimento, ele, na verdade, enquanto ele acha que manda naquele local, ele é utilizado como instrumento para transformar os outros, instrumentos reeducativos. Mas também lembrando que cada sofrimento que ele imprime é também ali um débito que ele acumula. Mas ele não se dá conta disso, porque ele acha que aquela vai ser a sua realidade para sempre. É assim que as inteligências ainda perversas se transformam em instrumentos reeducativos daquelas que começam a despertar, pela dor do arrependimento, para a imprescindível restauração. Então há aquele que impõe o sofrimento e há aquele que recebe. O que recebe vai se transformando e aquele que impõe também tem a oportunidade de se transformar. É uma questão de livre-arbítrio. Se dizia, colocou, né, Gregório resistiu muito tempo às tentativas de auxílio da mãe dele. Pelo pouco que lembro, resistiu, e aí então houve a necessidade de todo aquele processo, né, em que André Luiz, o mentor também que trabalhava junto a ele, e também com Margarida, que era jovem, que era encarnada, obsediada por obsessores enviados por Gregório, e aí então nesse processo de aproximação de André Luiz e também ali do outro mentor. E também do espírito que estava com eles, que eu me esqueci o nome deles. Era uma equipe que eles formavam, né? Se aproximavam, sondavam, começavam ali a entender o porquê daquela resistência toda, até que aquele processo aconteceu. Então, claro que Gregório, por exemplo, no momento em que ele começa esse processo de reforma íntima, ou de regeneração, ele vai ter ali experiências futuras bastante dolorosas. Porque tudo aquilo que foi feito não ficou ali de graça. Ele tem responsabilidades também. O inferno, dessa maneira, no clima espiritual de várias nações do globo, pode ter tido na conta de imenso cárcere hospital, em que a diagnose terrestre encontrará realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas do homem, não propriamente oriundas ou sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas de profundas disfunções do corpo espiritual e muitas vezes nutridas pelas formas pensamentos em torturado desequilíbrio, classificáveis por larvas mentais de extremo poder corrosivo e alucinatório, não obstante a fugaz duração com que se articulam quando não obedecem às ideias infelizes longamente recapituladas no tempo. Então o que André Luiz coloca é que essas perturbações, essas deformações, esses sofrimentos todos que acontecem no plano espiritual, muitas vezes são originados na mente do espírito em desequilíbrio que a nossa medicina sequer imagina existir. Porque nós temos hoje, né, de um modo geral, as patologias que são classificadas, né, dentro dessa fauna microbiana, né, ou seja, são ali infecções, inflamações, né, viroses, viróticas, bacterianas e outras tantas, né, dessa fauna microbiana. E dentro do universo psíquico, nós temos a psiquiatria que aborda ali alguns comportamentos. Então nós temos ali, por exemplo, a depressão, nós temos ali psicopatologias diversas, né, que afetam o indivíduo, ou mesmo traz ali, né, desvios de personalidade, etc. e tal. Então isso tudo é encontrado no plano espiritual e muitas outras. Porque como ele chama aqui de larva, ele coloca aqui com o nome de larvas mentais que são nutridas pelas formas pensamentos. Então o espírito cria em si próprio, né, materializa no seu corpo perispiritual
os sintomas dessa patologia que ele cria em sua própria mente, que tem extremo poder corrosivo e alucinatório, ou seja, nós não compreendemos isso. Porque se ele disse para nós aqui que lá nós vamos encontrar todas as doenças catalogadas na patologia comum, muitas delas desconhecidas do homem, e nesse caso entrando exatamente pela mente, e essas formas pensamentos, que vão então gerando essas marcas no perispírito do indivíduo, isso nós não compreendemos, mas que existe no plano espiritual. Porque a gente lembra que o nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele é um mata-borrão. O mata-borrão era aquele instrumento que utilizava, né, quando você escrevia com caneta tinteiro, e você passava aquele objeto, né, que absorvia a tinta em excesso para não ficar manchando as páginas. Por isso que é chamado de mata-borrão. Então o nosso corpo físico ele é como se fosse um mata-borrão. Muitas questões mentais não se materializam no nosso corpo pelo fato dele ser um corpo muito denso. E ele vai se materializando, claro, né, através de outras doenças que são somatizadas, que são materializadas no corpo, tumores, infecções e outros tipos de desequilíbrios. Agora imagina sem o corpo físico, com a mente livre para criar, produzir e intensificar a vontade no plano espiritual. É isso que nós não conhecemos ainda. Próximo item, sementes de destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado. Alijar é quando você tem um navio, e esse navio tem problema ali, né, de peso, e você começa a jogar fora essa carga, né, para aliviar o peso da embarcação. Pode mandar, Dudu, por favor. Então, nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam, ou seja, que faz com que ele seja baixo, quando ele seja condenável, né? Contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. Então, aqui já começa a mostrar para nós a luz no fim do túnel, né? Porque quando ele começa a se libertar desses desequilíbrios mais grosseiros, ele começa então a mostrar ali as primeiras manifestações de recuperação. E aí então o plano espiritual superior, atento a essas mudanças, vão em socorro desse espírito, como aconteceu com André Luiz, que nós vimos, e como aconteceu com Camilo também. Não, nós recebemos aqui então, né, uma mensagem, muito obrigado pela participação, pela contribuição aqui no nosso estudo. Diz assim para nós: o martírio mental, a ressonância fervorosa que faz da nossa consciência, por vezes, uma loucura consciencial, tornando o espírito que errou bastante, a conversão do mal que foi realizado no antes, para o bem que a gente precisa ter naquele momento, mas que não vem. Ah, como é torturante rever sensações de coisas que afligiram de modo letal aquele espírito da terra, que ao sair da carne, do corpo totalmente inerte, sem pensamentos, mas com a consciência ainda caída num leito de terrores, de gritos insuportáveis, onde nada possibilitaria eu conter na memória do que foi feito, a essência de trazer um ruído satisfatório à minha mente, como espírito desencarnado que sofria tentações que só fazia de mim um louco girando meu corpo. Desculpem. Um louco girando meu corpo entre sombras grotescas e um chão elameado, onde ali se fazia meu leito de sofrimentos e impossibilidades de mostrar qualquer melhora para que eu pudesse sair daquele processo de desgastes mentais. Um dia, onde os pensamentos já desgastados e cansados se afastaram por momentos e eu ainda perplexo, sentia que o lugar não era mais o mesmo. O som dos gritos, os ruídos, as sombras, a lama, tudo havia sumido, e eu ainda entorpecido, mostrava-me meio que tonto ainda,
mas já num leito limpo, higienizado, vibratoriamente falando, a água limpa e pura, as mãos nas minhas mãos, eram eles os enfermeiros do céu que me conduziam ao melhor dos prazeres, que era rever na minha mente coisas que só na minha infância eu sentira. A luz que descortinava aquele lugar não contrastava mais com tudo aquilo que por muito tempo eu passava. Como ter ainda na glória de bons e algumas memórias da oração que minha mãe fazia quando eu ia deitar sobre seu colo, e ela, com a voz suave e serena, falava coisas de Jesus, e eu lembrei, foi isso. Ao lembrar de minha mãe naquele momento, a luz se fez. E hoje eu, na minha tranquilidade, e nesse bom exílio, junto a tantos irmãos que compadeceram junto comigo, resgatados também foram por esses amigos que trabalham no recolhimento de nós, que vivíamos um tormento de sombras e desgostos num lugar que preciso esquecer, vivenciando agora o tudo que passo de bom junto ao céu. Muito obrigado por esse depoimento tão importante para nós, tão belo, porque exatamente resumiu praticamente tudo aquilo que nós lemos até agora. Aquele momento difícil, aquele momento de tormentos íntimos, cada um ali tem os seus motivos, cada um tem as suas causas, cada um criou para si a sua própria realidade, mas depois, seguindo essa justiça divina, porque é muito diferente da justiça humana. A justiça divina proporciona o tempo exato e a medida exata de cada experiência que nós vamos viver. No momento em que nós passamos então a despertar, no momento em que nós começamos então a modificar o padrão mental que nós trazemos nesse momento de sofrimento, o socorro nos chega. E aí nós vimos assim que esse desgaste mental, esse processo doloroso, é parte desse processo de despertamento. Porque nós já vimos em alguns depoimentos que muitos espíritos endurecidos vão em busca de socorro, não pela disposição de mudança, mas eles vão pelo sofrimento que está sendo causado. Então ele simplesmente quer parar de sofrer, mas ele não quer deixar de ser quem ele era. E aí então muitas vezes parece uma certa indiferença ou até mesmo uma crueldade por parte de trabalhadores do plano espiritual, que vê um espírito jogado no chão, sofrendo, implorando por socorro, mas que na verdade, intimamente, ele continua sendo a mesma pessoa endurecida que ele era antes. E aí então trabalhar nesse ambiente do plano espiritual deve ser algo muito difícil. A gente tem recebido aqui depoimento de trabalhadores do plano espiritual, de colaboradores que contam para nós como é trabalhar no plano espiritual nessa atividade de socorro. Então você precisa ter ali uma resistência muito grande, um entendimento muito grande desse processo e compreendendo que cada espírito tem o seu tempo. E essa mudança é uma mudança que ela se mostra clara, ela não é uma mudança superficial. O espírito não está simplesmente ali simulando, ele não pode simular o arrependimento. O arrependimento é verdadeiro, diferentemente do que acontece no nosso mundo, onde nós aqui utilizamos máscaras sociais para esconder aquilo que nós realmente vivemos. No plano espiritual não tem jeito, porque a própria mente do espírito, vibrando num determinado padrão, vai colocá-lo em sintonia com ambientes semelhantes. Ele não é colocado de castigo naquele local. Ele, por si próprio, cria essa sintonia e é atraído para esse ambiente. Quando se modifica esse padrão, modifica-se também a realidade à sua volta. Então, obrigado pelo depoimento mais uma vez. A Sônia colocou, na medicina oriental, o exame da língua é capaz de detectar o que eles chamam de doença da essência da alma. Nessas doenças estão incluídas as autoimunes. A nossa medicina, aos poucos, vai saindo um pouco da matéria e entrando mais no lado espiritual e vai encontrando formas de mostrar para nós caminhos de felicidade. André colocou aqui, por que ele diz jogar fora a carga de superfície? Não seria a carga interna? Não, carga de superfície é uma expressão, como eu falei para vocês, André, de alijar é você jogar aquela carga que fica ali no convés do navio. Então essa carga de superfície você vai jogando fora, que na verdade representa exatamente essa carga interna do indivíduo. É carga de superfície para o navio, mas representa essa carga interna, essa bagagem
íntima, tão negativa que ele traz, mas que ele vai, então, jogando fora, ele vai descartando conforme o tempo vai passando e as experiências que ele vai vivendo. Né? Então foi só uma comparação que André Luiz fez para nós aqui. Então ele diz assim, continuando, nesses lugares de retificadores e inquietações que nós lemos aqui, alija o espírito endividado a carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais envolvente degradação que o aviltam. Então, esse exonerando-se é jogando fora esses elementos de mais envolvente degradação. Contudo, então, como eu falei para vocês, agora vem a luz no fim do túnel. Né? Essa luz no fim do túnel significa que o espírito sofre, ele fica ali na angústia, ele se depara com outros espíritos, com maldade também, e dá a impressão de que essa é a realidade que a gente vai viver, tão dolorosa. Né? Mas André Luiz coloca, contudo, tão logo ele revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam os serviços da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviaram na sombra. Qual doente, agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescência de que dá testemunho, o devedor desfruta suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males. Sopesando é quando ele mesmo pesa, né, o bem, a dor, o mal que ele criou para si próprio, né, mas principalmente a dor e o sofrimento que ele mesmo criou. Então ele começa a fazer uma análise das causas e dessa consequência que ele está vivenciando. Então, sopesando os males e sofrimentos de que se fez responsável. De que se fez responsável. Ele é responsável por esses males e sofrimentos. Acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se. Tanto maior, com maiores lhe foram no mundo as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. Aí eu lembro a irmã Sidufo, que diz que um dos maiores dramas que os espíritos vivenciam no plano espiritual é olharem para trás e perceberam que perderam tempo. O que André Luiz coloca aqui é que quando o espírito começa a fazer uma análise da sua existência, das oportunidades que ele teve de transformação e que ele jogou fora, isso vai fazer com que ele se sinta muito mais culpado, porque ele mostra uma incapacidade evidente de perdoar-se. Então ele vai ficar ali lamentando, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não aproveitei e tudo mais? Mas é natural, a gente só percebe isso depois que a coisa fica errada, né? Você só percebe que comeu demais quando a barriga começa a doer. Mas se você tivesse comido moderadamente, você teria ali uma digestão tranquila. Aqui acontece a mesma coisa. O espírito, então, depois de recolhido, e aqui a gente vai fazer uma comparação com o depoimento do irmão que trouxe para nós ali, que depois desse lugar tão sofrido, onde ele viu ali, né, um ambiente enlameado, cheio de descrições pavorosas para nós, ele se viu depois num hospital, onde havia ali uma higiene, não apenas higiene na aparência, mas uma higiene vibracional. E ele teve a oportunidade ali de ser alimentado pelas próprias ideias, mas que eram ideias positivas da sua infância, e não as ideias últimas que ele teve durante a sua encarnação. Então esse auto-perdão é muito difícil. E nós vimos isso lá no Memórias de um Suicida, que espíritos então ficaram tão arrependidos que escolhiam, de uma forma extremamente dolorosa, uma próxima encarnação para poder ali se depurar dessa culpa. Mas aí, felizmente, nós temos os mentores espirituais que vão dizer, né, calma, que tudo vai dar certo. Não adianta você querer se punir dessa forma, se mutilar dessa forma, passar por esse processo tão doloroso, acreditando que é a dor que vai fazer com que você se regenere. Na verdade, não é a dor, é o despertar da consciência. E o despertar da consciência vem de formas diversas. Mas o espírito culpado, ele quer ali se chicotear, ele quer se punir, ele quer se machucar. Muita vez, ascendem a escolas beneméritas nas quais recolhem mais altas noções da vida.
aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Vimos aqui André Luiz, vimos também Camilo Castelo Branco, vimos também ali o irmão Jacó. Começaram então atividades, trabalhos, né, e aprendizados novos, tarefas, tudo isso fazendo com que os créditos, a seu próprio benefício, fossem então acumulados. Todavia, mas isso não quer dizer que eles estão livres, né? Todavia, as lembranças dos erros voluntários, ou seja, fizeram essa escolha, ainda mesmo quando as suas vítimas já tenham superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhes por espírito de sementes do destino, entre aspas, semente do destino, de vez que eles mesmos, em se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Então, essas sementes do destino, que André Luiz coloca para nós, são essas lembranças, né, dos erros que ele praticou, e são essas mesmas lembranças que serão classificadas a título de sementes que serão plantadas e vão germinar. Ou seja, o espírito vai escolher para suas próximas existências provas e expiações relativas a esses erros que ele praticou. Por isso que são sementes do destino. São essas sementes que o espírito vai plantar e que vão definir qual será o percurso que ele irá percorrer para poder se depurar, poder se reerguer, se regenerar psiquicamente, moralmente também, espiritualmente de modo geral. Então, ele mesmo, nesse caso, de vez que eles mesmos, em reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, e aí então nós veremos aqui espíritos que já têm um mínimo de consciência, sabendo o que precisa, onde precisa chegar, e já começando então a ter uma ideia do que precisa fazer. Quando o espírito não sabe o que precisa fazer, então ele recebe auxílio. E aí então a gente vai encontrar desde aqueles que têm consciência plena do que precisa fazer e faz ali a programação certa, àqueles que têm ali fazem as escolhas, mas nem sempre são as melhores escolhas, e há aqueles espíritos que estão completamente obliterados para fazer qualquer outro tipo de escolha, em que eles são conduzidos automaticamente para suas reencarnações, cujos planejamentos são feitos por espíritos maiores. Nós veremos aqui depois nos próximos itens sobre isso também. No nosso próximo encontro nós vamos falar sobre essas reencarnações compulsórias. Você se lembra que nós já estudamos sobre isso lá no Livro dos Espíritos. Mas enquanto todo o grau de consciência que o espírito tem é aproveitado. Então ele sabe alguma coisa se alguma coisa é aproveitada, somada com outras orientações, com outras instruções. Por isso que é muito perigoso, né, o espírito, quando ele se sente muito culpado, aqui em cima que nós vimos anteriormente, né, incapacidade evidente de perdoar-se. O espírito, dependendo da culpa que ele tem, ele vai escolher viver por resto da vida num verdadeiro tormento. E não há necessidade disso, não é a dor, como eu falei para vocês, tampouco o sofrimento que vai fazer com que o espírito se transforme. Muitas vezes a dor ela se torna paralisante, mas a dor ela tem que ser educativa. Então por isso nós temos instrutores espirituais que vão então ali nos orientar, vão nos apontar a direção, vão nos mostrar qual é o planejamento ideal. Mesmo que nós queiramos ali, né, nascer ali no pior ambiente, da pior forma. Né? Me lembro do Joaquim de Aruanda, aquele espírito amigo que fazia estudos aqui no Pautalk, que ele dizia, né, que dependendo do espírito, ele escolhe nascer pobre, cego, mudo, surdo, doente, na miséria. Tamanha culpa que ele tem. Mas aí vem os espíritos dizendo, você não precisa de tudo isso. Basta que você se conscientize. É o caso, por exemplo, quando a gente lembra aqui de uma das instruções trazidas pelo Dr. Herman, que é um dos espíritos orientadores lá do Centro Espírita Leon Denis, que através do Altivo Panfiro, que era o então presidente do centro, que falava sobre o aborto. Então, as mulheres que praticaram o aborto, né, o espontâneo, naturalmente, se sentiam muito culpadas.
E aí, então, no próprio atendimento fraterno, nós recebemos muitos pedidos de orientação. Porque quando eu era jovem eu pratiquei um aborto, eu acabei de praticar um aborto, me sinto ali a pior das pessoas, me sinto a pior. O que eu posso fazer para poder melhorar tudo isso? E aí, então, o Dr. Herman dizia que o fato da pessoa se sentir constrangida pelo ato, e se ela aprendeu com esse constrangimento, nessa mesma reencarnação, ela já pode, como diz ali, como ele dizia, costurar o seu perispírito para que numa próxima encarnação ela já venha completamente equilibrada. Então não há necessidade do espírito se lançar num abismo de tormento por causa da culpa, que isso vai ser improdutivo. Né? Dudu colocou, né, só o fato de pedir tudo isso já minimizou o que ele tinha de culpa, e aí a coisa pedida vem mais branda. Né? Então, exatamente, né? Obrigado pela participação. Então, assim, a importância é que o espírito, então, quando ele se joga no chão, ele é banhado de lágrimas, dizendo que é a pior da pessoa, que ele se arrepende profundamente, esse arrependimento, né, conforme colocado para nós aqui, já é o sinal de despertamento do espírito. E aí, então, a sua programação virá exatamente com aquilo que ele necessita. Enquanto que nós vamos encontrar depois aqui nas reencarnações especiais, para aqueles espíritos que não têm capacidade ou mesmo vontade de se transformar. E aí, então, nesse caso, nós temos ali os espíritos que tomam decisões, muitas vezes, aí nesse caso, escolhendo exatamente essas reencarnações com provas e expiações absolutamente dolorosas, para que o espírito possa sair desse endurecimento. Mas quando ele próprio tem essa conscientização, o caminho já foi, o primeiro passo já foi dado. E aí basta você conduzi-lo através das melhores experiências que ele precisa, para ele então se transformando, se regenerando. André colocou, né, me lembrei de Paulo a encontrar com Jesus. A mesma coisa, né, André? A gente tem nessa história de Paulo, né, um símbolo muito forte, um símbolo muito importante. Porque mostra, né, de perseguidor, né, se transforma num perseguido, mas muito mais do que um perseguido, ele se transforma num emissário da mensagem de Jesus. Né? E ele próprio passou por essa experiência, lembrando que Paulo, durante aquele período, a história dele é muito interessante, porque ele então, quando ele teve ali as portas de Damasco, aquela visão, e ele ficou cego durante ali 3 dias, né? Quando ele então decidiu se tornar um discípulo de Jesus, ou um apóstolo, né, na verdade, de Jesus, ele começou a vivenciar na própria existência, ele sofria perseguição, ele sofria rejeição, ele vivia numa região, a gente pode chamá-la de umbral, porque ele era perseguido pelos romanos como traidor, e ele era rejeitado pelos cristãos que não confiavam nele. Ele viveu ali no verdadeiro limbo durante um período, até que ele pudesse começar realmente a mostrar essa verdadeira transformação. Esse período dele a gente analisa muito pouco. A Bíblia, o Novo Testamento, ele fala sobre essa mudança, mas fala de uma mudança muito rápida. Mas se nós analisarmos nas entrelinhas, nós veremos que de uma condição para outra, esse espírito sofreu muito durante a encarnação, até que então ele se tornou esse evangelista, né, esse apóstolo, para levar a mensagem de Jesus e ainda assim resistindo a todas essas perseguições. Então é parte do processo de mudança. Então, meus amigos, é isso. Encerrando por aqui então o nosso encontro de hoje, nós paramos então aqui nesse... Deixa eu ver aqui. Não, tem um trechinho ainda, tem só mais um parágrafo. Então nós falávamos sobre a semente do destino, né? Então diz assim para nós. O espírito então pede novas reencarnações com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Esse consciencialmente é importante. O espírito toma as decisões para que ele possa se transformar. E a gente lembra que esse consciencialmente ele tem dos mais variados graus, desde aquele espírito mais consciente até aquele que tem ali a consciência mediana, mas ainda não equilibrada suficientemente para que ele tome as próprias decisões, aquele que começa a despertar a consciência e aquele que tem a consciência ainda completamente nula. Nesses casos, quando o espírito tem essa consciência, a escolha da experiência... Opa! Só um instantinho...
Nesses casos, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras e pelos títulos adquiridos nos trabalhos que abraça, é o caso de André Luiz, de Camilo, né, que começaram a desenvolver atividades importantes para eles, no plano extrafísico, merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista. Merece a criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa em vista, a fim de que haja a conjugação de todos os fatores para que reencontre os credores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima perante a lei. Então olha que bacana, né? O espírito então faz nesse planejamento tudo aquilo que ele vivenciou, tudo aquilo que ele precisa. E é claro, né, como foi mostrado para nós, o espírito começa então a ascender a planos mais elevados, receber instruções mais elevadas, se envolvendo com atividades que vão despertar nele valores nobres, e aí então ele toma decisão. Porque ele sabe exatamente o que ele precisa fazer, que caminho ele precisa percorrer para poder se redimir. E aí ele vai encontrar quem são os credores, quais foram as circunstâncias, que tipo de recursos, qual é a logística, que é a logística ideal para que ele possa se desenvolver. Ou seja, onde ele vai reencarnar, em que condições, em companhia de quem, quais são as experiências que vão cruzar seu caminho. Tudo isso para que ele possa se redimir perante a lei. Então, André Luiz mostrou para nós aqui, então, desde o momento em que o espírito culpado chega ao plano espiritual e passa por todas essas dores, no momento em que ele começa a se transformar e é, então, acolhido pelos espíritos superiores, até chegar o momento em que ele começa a se desenvolver no plano espiritual e, a partir desse desenvolvimento, ele começa a fazer novos planejamentos. São aquelas 3 etapas que nós já falamos, né? O espírito, então, quando ele desencarna, primeiro ele passa pela adaptação. Essa adaptação é muito relativa para cada espírito, no seu tempo, de acordo com as suas condições. Depois, então, quando ele se adapta, ele começa a se desenvolver. E aí, nesse desenvolvimento, vem para ele também depois, né, a conscientização dele. Então, são etapas que todos nós passaremos, cada um no seu próprio tempo, cada um nas suas próprias condições. E, infelizmente, nós vemos, né, dos espíritos que vão desencarnando na atualidade, infelizmente, ainda espíritos que chegam numa condição bastante dolorosa, muitas vezes até deplorável, porque ignoram completamente a realidade material, vivem em função do interesse da matéria, interesse do mundo material, do seu próprio interesse, né, o egoísmo que acaba prevalecendo. Então vai chegar um momento no mundo regenerado em que nós chegaremos no plano espiritual já prontos para dar continuidade no nosso processo de evolução. Mas enquanto isso a gente está ainda patinando, né? É aquela coisa aquela imagem, né? Primeiro você caminha, né, num atoleiro, né, num pântano. Depois, quando você sai do pântano, você começa a caminhar num lugar que vai com lama até os joelhos. Depois você sai e começa a caminhar em lugar pedregoso. Depois vem areia e depois vem um chão firme para você caminhar. E aí então você alça voo. Nós estamos saindo do pântano agora, bastante sujos, bastante lameados, né, mas com a consciência já desperta, prontos para chegar no novo ambiente. Né? André colocou, eu vou para casa do conversar com vocês. Né? A mudança de um plano a outro torna o espírito essa vaga, esse torpor, na mudança vibracional do seu novo lugar de morada. Então até nisso, né, porque a gente lembra que sair de um ambiente para outro, né, obrigado pela orientação, sair de um ambiente para outro é realmente essa mudança vibracional, ela é bastante impactante para o espírito que se encontra num ambiente denso. Né? A gente lembra que todo o processo de mudança, quando a gente tem uma mudança moral, uma mudança de hábitos, né, a gente passa por essas dificuldades de adaptação, de aceitação, de compreensão. Nesse caso aqui que nós vimos da desencarnação, tendo essas energias sutis ali, um efeito fundamental, preponderante sobre o espírito, impactante sobre o espírito,
sair de um ambiente para outro faz com que ele passe por esse torpor. O principal é quando ele desencarna, né? Chega no plano espiritual, onde estou, quem sou eu, o que aconteceu. Depois ele começa a se tornar ali um pouco mais lúcido. Então vem a confusão, depois vem a adaptação e depois vem o desenvolvimento. Nesses 3 degraus todos nós passaremos. Aí depois a gente se encontra para contar como foi a experiência de cada um, né? A gente espera que sejam experiências bem rápidas. Esse encontro do verdadeiro eu, né, Braz, é esse drama que André Luiz colocou. Veja esse processo pandêmico que mexe com as nossas razões. E isso encarnado. Veja a confusão mental na mudança de um orbe para outro, né? Olha só que imagem perfeita que a gente vê. O caos, né, que isso causou nas emoções das pessoas, no psiquismo das pessoas, a grande agitação que a pandemia provocou. Agora imagina quando a gente vai, se você deixa tudo aquilo que você acreditava ser uma verdade e chega no novo ambiente, no plano espiritual, tendo que se adaptar a tudo isso de novo. Então, não é fácil não, né? Isso porque a gente viu, né? A gente viu André Luiz, a gente viu Patrícia, Luiz Sérgio, que trazem para nós ali os seus relatos, né, de como foi esse processo de adaptação no plano espiritual, de perturbação e adaptação, até mesmo o irmão X também, o irmão Jacó, desculpa. O irmão Jacó também trouxe para nós. Agora imagina, né, quando a gente fala que cada indivíduo é um universo, cada um vai ter ali uma experiência muito particular. Alguns mais sofridos, outros menos sofridos. Sejamos nós o da categoria dos menos sofridos, né? Assim esperamos e assim temos que trabalhar para isso. Obrigado pela participação dos amigos do plano espiritual, ajudando a gente aqui no nosso estudo, no nosso aprendizado, que realmente isso para nós, por mais que nós tenhamos descrição, sempre vai ser um enigma. Isso porque somente vivenciando que a gente vai saber como é. É aquela história que eu sempre brinco com vocês, né? Nós só vamos saber a sensação de saltar de paraquedas quando saltar. Você pode ouvir 1000 paraquedistas contando suas histórias, mas no momento que você salta é que você vai sentir na pele como é aquela sensação. A desencarnação é a mesma coisa, né? Por mais que nós tenhamos descrições, somente vivenciando, e cada um ainda vai ter a sua experiência bem particular. Então, encerrando por aqui, meus amigos, o nosso encontro de hoje. E o próximo tema para nós será o reencarnações especiais. Isso para quem